Olá, boa noite para todo mundo, como vocês estão? Vou mandando por aqui boa noite para eu saber quem já está entrando, se eu já posso começar, se eu não posso começar, para eu ver quem está aqui. Vão me falando se vocês estão escutando, se está tudo bem, né? Semana passada a gente teve pequenos probleminhas técnicos, mas depois deu tudo certo. Então mandem aqui, por favor. Se está dando tudo certo, boa noite para quem está entrando. Me contem se vocês estão me assistindo bem, se estão me ouvindo bem. Eu estou fazendo um teste aqui de áudio, então me falem se está tudo bem. Boa noite, boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa live da semana passada sobre plásticos, né? Foi super legal, teve um bom engajamento, um monte de gente mandando pergunta. E aí a gente resolveu fazer a live parte 2 desse mesmo tema. E aí eu vou mandar algumas sugestões aqui, caso vocês queiram que a gente faça ainda mais sobre esse tema. Deixa eu ver aqui dentro da equipe se está dando tudo certo, se todo mundo está me vendo, se estão me ouvindo. Boa noite para todo mundo. Quem está por aqui? Me responde se está tudo certo, que aí eu já vou começar o conteúdo. Aqui as nossas lives são lives express, ou seja, são 30 minutinhos, então a gente não pode perder muito tempo. E a ideia é que realmente nesses 30 minutos a gente aproveite muito, fale bastante informação e tenha uma troca legal com quem é especialista no assunto, com quem é entusiasta do assunto, quem quer aprender mais. E a gente sabe que a vida está muito corrida, né? Para aquelas lives de 1 hora que a gente fazia antes, né? Quem tiver interesse de ver essas lives maiores, com mais conteúdo ainda, é só entrar no nosso Instagram, entrar no nosso YouTube, tem lives ali, masterclass. Aqui no LinkedIn também tem bastante masterclass que a gente fez de 1 hora, 1 hora e meia. E agora a gente está nesse modelo mais express para realmente contemplar aí todo mundo que tem muita coisa para fazer, né? A gente está cada vez mais corrido, e agora que a gente está infinitamente presencial e até no híbrido, não tem como a gente ficar tanto tempo numa live, né? Boa noite, pessoal, boa noite que está chegando. Bom, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, e aí vou dar continuidade, então, para a gente ir conversando sobre essa continuidade da live, esse tema tão importante e também tão polêmico, né? Então, vamos lá, vou fazer uma introdução muito rápida sobre a circulagem. Então, a circulagem ela desenvolve soluções para a gestão de resíduos e o nosso propósito é que dessa forma a gente contribua para a transição para a economia circular e para as cidades inteligentes, smart cities e cidades que pensam melhor sobre o resíduo, né? E a gente consiga atingir aí a economia circular como um todo. A circulagem ela é focada em grandes indústrias, então a gente trabalha com grandes indústrias, pequenas também, comércio também. Aqui são alguns dos nossos clientes e parceiros, e a gente gosta de falar que a circulagem faz questão de trazer soluções onde o high-tech dá mão para o high-touch. E o que isso significa? Significa que para a gente fazer gestão de resíduos, falar sobre cadeia de valor de fornecedores, não tem como trazer só software, só a parte tecnológica e digital. A gente precisa pôr a mão na massa, fazer treinamento, fazer diagnóstico e fazer o que a gente já sabe fazer na sustentabilidade empresarial. Esse é o nosso time, composto aí em sua maioria por mulheres, e esses são os nossos selos. Então, selos
que a gente foi ganhando aí com alguns indicadores muito interessantes relacionados às ODS 8, 10 e 12, e ganhamos em primeiro lugar na ODS 8, desculpa, que é de trabalho decente. Aqui saiu. E esses são os programas de aceleração que a gente já participou quanto startup. Outro ponto importante para destacar é que a circulagem é um híbrido de startup com consultoria, porque esses projetos com indústrias a gente não consegue, às vezes, só colocar um projeto escalável, como a gente gostaria, né, na startup. A gente precisa trazer projetos customizados, então é por isso que a gente se posiciona dessa forma. E o nosso propósito, independente se é na startup, se é na consultoria, é desenvolver soluções para esse grande problema ambiental, que é o lixo. O lixo a gente produz todo dia, por todas as pessoas, em todos os lugares do mundo. Então, não tem como a gente não prestar atenção e fazer alguma coisa para resolver esse grande problema. E aí, na semana passada, eu trouxe aqui para vocês, dividindo os problemas em duas áreas, da sociedade e no parque reciclador. Então, eu vou retomar aqui com vocês qual é o problema da sociedade, né? Então, isso aqui, só para a gente relembrar o que foi falado na semana passada. Então, a gente comentou que o lixo gerado é todos os dias por todas as pessoas, as destinações são ineficientes, a gente enterra material que poderia ser reciclado e, na melhor das hipóteses, poderia até ser aproveitado energeticamente, mas a gente não faz isso, a gente está enterrando mesmo muita riqueza, que são os materiais, os resíduos. O lixo ele possui um potencial de destruição, de poluição enorme, e o plástico ele contribui substancialmente para esse volume de lixo gerado nos últimos anos. Isso resulta numa opinião pública que é real, não é só opinião, né? É real, que ela influencia até no consumo e no relacionamento do consumidor com as marcas e com o que ele está consumindo. O plástico, apesar de tudo isso que eu falei de ruim, ele trouxe muita facilidade na conservação dos alimentos, na comercialização. Quando a gente fala que o plástico é uma embalagem, isso é super importante, que as embalagens plásticas, elas conseguem facilitar a logística, a flexibilidade, a experiência do cliente, a leveza e o tempo de prateleira. Ou seja, sem o plástico, a gente não teria a vida cômoda que a gente tem hoje, de ir no supermercado e comprar o que a gente quiser e levar para casa. Então, nós somos dependentes desse estilo de vida mais ágil e as indústrias foram crescendo, trazendo mais plástico para a nossa vida. Então, a gente tem que resolver um problema muito complexo. E aí existe uma linha trabalhando para novos materiais que podem substituir o plástico. Esses materiais são excelentes, mas eles ainda estão correndo atrás para ter todas as propriedades que o plástico traz quanto embalagem, nessas vantagens que eu trouxe, né, do plástico quanto uma embalagem. E além de tudo isso, tem toda uma forma de adaptação das indústrias para a produção dessas novas embalagens com esses novos materiais. Então, isso é uma linha extremamente importante que a gente tem que continuar fomentando, mas ela vai trazer uma solução de longo prazo. E a gente tem que olhar soluções de curto prazo, porque a gente não para de produzir plástico. E aí, então, eu vou focar agora nos problemas do parque reciclador. Algumas coisas a gente falou na semana passada, mas eu resolvi retomar para a gente não perder esse raciocínio, essa linha de raciocínio. E uma semana aconteceu muita coisa, né? A gente já esqueceu. Então, o plástico quanto embalagem, a maioria do plástico, ele é jogado como resíduo. Então, essas embalagens, ao invés de serem recicladas, elas acabam sendo jogadas como resíduo, descartadas como resíduo, e na maioria das vezes ela é enterrada, ou seja, a gente perde um material. E aí, lembrando que aqui no cantinho direito tem todas as referências que eu estou trazendo aqui. Então, tem muita coisa que é do meu conhecimento, mas eu sempre trago embasamento, tá, gente? Para não falar que eu estou trazendo coisa da minha cabeça, vozes da minha cabeça. Não é, não. Então, um dos grandes desafios na gestão de resíduos, e esse slide eu adoro, é do Hubs Incríveis, por que a gente continua enterrando as embalagens? E aí tem uma série de questões. Não há coleta seletiva, não há valor comercial, tem desconhecimento, material contaminado, falta de coleta, não há tecnologia para reciclagem suficiente. E aí a gente tem que começar a focar
nesse problema imediato, de curto prazo, desse relacionamento com os resíduos, com as embalagens plásticas, visando soluções que aumentam o ciclo do material. Então, quando a gente pensa em outros materiais, por exemplo, o alumínio, que é um dos que todo mundo conhece, até é um conhecimento popular de que ele é infinitamente reciclado, que já 99% do alumínio é reciclado no Brasil. Então, se a gente pega esse material e consegue esticar a vida dele, então ele consegue ser reciclado e ficar várias vezes sendo reutilizado, quanto embalagem, quanto material, por que a gente não faz isso com o plástico? E aí eu vou trazer algumas polêmicas aqui interessantes para a gente parar para pensar e tentar solucionar. Claro que a gente não vai solucionar numa live, mas a gente vai discutir bastante coisa bacana aqui. Então, um dos desafios muito grandes do porquê que a gente não consegue trazer o material plástico como infinitamente reciclado, uma das questões é a conexão dessa cadeia de resíduos. Tem muita gente aqui que eu vi que está inscrita que conhece bastante sobre cadeia de resíduos e logística reversa, mas para quem não conhece, só para a gente balizar conhecimento, então a cadeia de resíduos, de logística reversa, que a gente chama, ela é composta pelas empresas, que são aquelas que estão colocando a sua embalagem no mercado, com bebida, com comida, com o que a gente consome, o comércio varejista, que recebe essas embalagens e distribui para nós, consumidores, a prefeitura que realiza a coleta, depois da coleta vai para as cooperativas de reciclagem, ou centrais de triagem, e aí separar o que é plástico, o que é alumínio, o que é vidro, e aí vai para a indústria recicladora, que vai tornar aqui, desse caminho aqui, desse ator para esse ator, tem bastante gente, mas em resumo, é a indústria aqui que compõe quem está transformando esse material em uma nova embalagem e está disponibilizando para ele voltar para essa indústria. Boa noite, eu estou vendo que está chegando bastante gente. Boa noite, sejam bem-vindos. A gente ainda está retomando alguns conceitos que a gente trouxe na semana passada para a gente não perder aqui o fio, né, o raciocínio. Então, a gente está trazendo algumas coisas novas, mas a parte 2 está começando, então ninguém está atrasado e vamos embora. Então, esses são alguns dos desafios da gestão de resíduos, lembrando que aqui na direita tem todas as fontes, né? Então, a ideia é a gente trazer informação para discutir de uma forma bem interessante aqui. Então, quando a gente olha qual é essa cadeia, olhar os números, então, existe uma fonte geradora de plástico, a coleta municipal, o quanto vai para lixão ainda e também para aterro, a quantidade desse plástico que vai para as cooperativas, o que o comércio atacadista ou varejista está trazendo aí de possibilidades, às vezes até um ponto de entrega voluntário, e os números da indústria recicladora. Então, a gente consegue entender e começar a analisar os gargalos do parque reciclador, que é o tema de hoje, a gente focar nessa parte, né? Então, os desafios na gestão de resíduos, um dos que foram mais endereçados aí pela Abiplast no ano passado. Aderência lenta à legislação. Então, todas as indústrias, quando a gente fala o brand owner, que então é a indústria que tem a dona da marca, é aquela que precisa trazer uma embalagem para o consumidor, ela tem uma legislação, que é a legislação da logística reversa, né? E a logística reversa é um instrumento que está dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, ela tem que aderir a essa legislação, e essa legislação, eu vou mostrar mais para frente, ela está ficando cada vez mais rigorosa. E demorou muito tempo para isso começar a acontecer, para as empresas começarem a investir, e agora elas já estão correndo atrás, já estão conseguindo atender, em sua maioria, mas essa legislação, por exemplo, ela obriga que a empresa ela faça a logística reversa de 22% do material, do volume de material, da massa de material que ela colocou no mercado. Então, porque essa legislação tem que apertar mais? Porque 22% ainda é pouco, né? O resto não está chegando onde deveria chegar e está indo para os aterros sanitários quando não está poluindo, né? Então, a gente precisa de uma necessidade de inovação, melhoria na triagem,
é uma complexidade daquela cadeia que eu mostrei para vocês, e a gente precisa envolver cada vez mais a iniciativa privada. Por quê? Porque se a gente depende só da iniciativa pública, a gente já sabe o quão lento é esse Estado, né? E então não dá para depender só da iniciativa pública, ainda mais que quando a gente olha aqui, por exemplo, as etapas que o plástico deveria passar ou poderia passar para ele se tornar infinitamente reciclado. Dentro dessas etapas, o que está dentro do poder público seria a separação e a triagem, porque o poder público incentiva e traz toda uma organização facilitada para as cooperativas de reciclagem, poderia ser melhor, não estou falando que está bom, poderia ser melhor, e o poder público é responsável pela coleta, ou seja, todo o resto aqui é responsabilidade da iniciativa pública, da iniciativa privada. Então, a gente realmente precisa trazer essa iniciativa privada, porque senão a gente não vai alcançar a circularidade do plástico. E aí a gente vai olhando soluções aqui que estão voltadas para essa área aqui de infraestrutura e gestão de resíduos, na recuperação, na renovação, na reciclagem, e a gente vê o quanto isso é importante para garantir aquele gráfico que eu trouxe anterior, que é transformar esse plástico em infinitamente reciclável. Então, no começo eu falei do alumínio, que já é, e a intenção é o que fazer para o plástico também chegar nesse nível. Então, um resumo rápido desses primeiros slides aqui sobre o parque reciclador. Existe uma complexidade para unir esses elos da cadeia, esses atores da cadeia de resíduos. A logística reversa não ocorre como deveria. Cada ator tem a sua parte, a sua participação, a sua dor, e existem vários problemas que cada ator tem para enfrentar para conseguir facilitar e alcançar esse ciclo de reciclagem, né? E a indústria recicladora, ela ainda não consegue absorver todo o resíduo gerado. Ele nem chega até lá, né? E aí ele também não, a indústria recicladora não consegue absorver tudo. Então, olhando um pouco mais, dando agora um zoom nessa indústria recicladora, né? Falando sobre reciclagem mecânica do resíduo pós-consumo de plástico. Então, a gente vê que só está chegando na indústria recicladora 23% do que foi inserido de plástico dentro do mercado. E a indústria recicladora, ela também contribui para o vazamento de plástico. O que quer dizer isso? O plástico, ele está na nossa sociedade, a gente está consumindo ele conforme com embalagem, com outros produtos, e chega uma hora que ele vaza e polui o meio ambiente, principalmente os oceanos, as praias, o solo. Então, quando a gente fala esse vazamento de plástico, é assim, dentro de um ciclo fechado, que é a economia circular, o plástico que foi consumido, que foi utilizado, que é o pós-consumo, ele volta, é reciclado e a gente reutiliza novamente aquele material, de preferência como embalagem ou então como outra coisa. Então, esse plástico, ele vaza para o oceano e a indústria recicladora, infelizmente, também contribui com isso. E aqui a gente tem alguns números, lembrando que isso aqui eu tirei desse guia, super interessante para vocês analisarem, ler e saber um pouco mais. E aí ele vai falando cada tipo de material, o quanto está vazando para o oceano. E a gente vê que o que mais vaza para o oceano é o PET. E aqui já seria, não assim, vazou da indústria recicladora, é o quanto vazou de tudo, né? Então, toda a cadeia contribui para que esse plástico chegue no oceano. Ou seja, o plástico, ao invés de estar indo para o caminho da reciclagem, da economia circular, ele acaba poluindo, que é o que a gente não quer e não pode deixar. E aqui, olhando ainda mais essa indústria recicladora, a gente vê que a maioria das recicladoras são pequenas, micro e pequenas empresas. Existem só 2%, 3% de empresas grandes e 17% de empresas médias. Ou seja, a gente realmente precisa de um incentivo maior, porque a gente sabe a dificuldade dessa pequena empresa de conseguir absorver mais, de conseguir fazer um trabalho ainda melhor do que ela já vem fazendo. E olhando os índices de reciclagem agora por tipo de material,
E aí, lembrando, né, eu não trouxe essa introdução porque o foco está sendo em resíduo, mas fazendo uma pausa aqui, falando sobre os tipos de plástico. Então, a gente tem vários tipos de plástico, né? E aqui a gente traz todo. O PET, que é o mais conhecido, EPS, o PAD, o PP, o PVC, o PS, que é o isopor. Eu não estou conseguindo ver aqui, deixa eu ver. Enfim, e aqui vai trazendo qual que é o PEBD e outros que normalmente são misturas multicamadas, enfim, esses outros plásticos que acabam dificultando ainda mais a reciclagem. E aqui o que é mais reciclado hoje é o PET. Aí vocês lembram aquele outro slide que falava que ele também é o que mais chega nos oceanos, porque acaba sendo um material que a gente consome muito, porque ele, pensando agora quanto material, quanto embalagem, quanto o plástico que está em contato com a nossa comida, bebida e cosméticos, o PET é excelente. E quando a gente fala de plásticos recicláveis, ou seja, a resina de plástico reciclado, que é chamado PCR, o único aqui no Brasil, né, que é autorizado em ser utilizado é o do PET, que é a resina PET reciclado. Os outros ainda não são autorizados no Brasil, estamos caminhando para, mas ainda não são. E aí, olhando essa indústria recicladora, eu trouxe esse estudo aqui, recente, que foi bombástico, saiu agora em fevereiro. Eu confesso que eu ainda estou fazendo uma análise dele, ele é bem grande, e aí eu até queria, essa era a provocação que eu queria trazer hoje. O que vocês acham da gente fazer um estudo juntos desse relatório, que ele fala o quanto a indústria de plástico ela foi fraudulenta nos últimos anos. Então, eu já li bastante, mas tem que fazer um estudo mais aprofundado. É muito interessante o estudo. Então, se vocês quiserem fazer, sabe, igual aqueles clubes do livro, assim, que a gente vai estudando capítulo por capítulo e vai discutindo, quem tiver interesse, manda aqui nos comentários. Eu quero entrar para o estudo sobre esse artigo, né, sobre a indústria fraudulenta de reciclagem de plástico. E aí é muito interessante, eu resolvi trazer até o sumário, porque aqui ele vai mostrando, para mostrar para vocês, assim, que ele vai falando por década o que foi acontecendo essa história, essa evolução do plástico. E aí, num grande resumo, igual eu falei, ainda não fiz toda a análise, mas num grande resumo, ele traz, ele vai falando o quanto a indústria foi focando muito mais em falar que o plástico é 100% reciclável, que ele tem potencial de reciclabilidade, de fazer campanhas e campanhas para motivar as pessoas a descartarem de forma correta, mas que a proporção de reciclagem perto dessas campanhas e de todo esse movimento não foi na mesma proporção, e ao invés disso, ao invés de aumentar, então, depois de toda essa campanha, educação ambiental e tudo mais, aumentar proporcionalmente a reciclagem do plástico, aconteceu o inverso. Aumentaram os materiais virgens, ou seja, a indústria petrolífera continuou produzindo plástico virgem. Então, de um lado, ela falava muito sobre reciclagem, que o plástico é ótimo para reciclar, do outro lado, ela ia aumentando o plástico virgem no mercado. Então, uma coisa não condiz com a outra, e aí ele vai trazendo uma série de documentos e reuniões que foram sendo feitas e vai analisando que as coisas historicamente poderiam estar num lugar melhor. Então, aqui tem vários índices, tem vários apêndices, então dá para realmente fazer um estudo bem bacana. É um material, é um artigo de 60 e poucas páginas, então realmente vale aí o esforço da gente estudar. Então, agora, resumo dessa segunda parte aqui que eu falei. A maior parte das recicladoras são de porte médio, e aí, às vezes, elas não estão tão focadas em otimização de processo, olhar uma causa maior, quando a gente fala de poluição plástica, relacionando o plástico com o ciclo de vida e os impactos ambientais da própria indústria recicladora, né? E aí, uma das coisas que fala no artigo, e que é uma realidade, é que aqui no Brasil acontece muito isso, que é o tal do downcycling, ou seja, é uma garrafa, primeiro é uma garrafa, ou todos esses tipos de embalagens que estão aqui sendo ilustradas, e ao invés dela voltar a ser garrafa,
a indústria recicladora não tem total eficiência do processo e esse plástico ele acaba perdendo suas características originais. Então, em vez dele, o plástico reciclado conseguir ser empregado numa embalagem como material virgem, ou não só embalagem, outro material como material virgem, ele acaba indo para vassoura, para subprodutos, para vasinho, para sacola plástica, para qualquer coisa que às vezes é até de uso único, ou que tem uma qualidade muito inferior e que aí o tempo de uso dele é muito rápido. Então, isso é muito ruim quando a gente pensa que a indústria recicladora talvez poderia estar focando em trazer esse plástico com a sua potencialidade, né? Com ele com características tão boas para ele voltar a competir com plástico virgem, que é o que não acontece hoje. Então, as grandes empresas, elas possuem um conflito de interesse, que é o que fala muito nesse artigo, porque elas produzem a resina virgem. Então, de um lado, elas falam muito sobre o quanto elas investem em toda a questão de reciclabilidade do plástico, mas a resina virgem é o core dela, e aí ela acaba investindo muito mais em produzir resina virgem e não traz a reciclagem na mesma proporção das campanhas de marketing. E aí aqui eu comecei a falar da legislação, né, quando eu falei sobre a cadeia de resíduos, e a gente vai vendo que ela é progressiva, então ela está aumentando, está ficando mais rigorosa. E isso é bom, mas aí quando a gente olha esse cenário que eu mostrei para vocês do parque reciclador cheio de gargalos, gargalo na coleta, gargalo na recicladora, gargalo nas próprias empresas, em donas de marcas, né? A gente vê que por mais que a legislação vai cobrar ainda mais, já está cobrando ainda mais, existem problemas aí na cadeia toda que talvez vai chegar num ponto de inflexão. E aí, quando a gente olha, um dos gargalos está aqui, entre essa conexão do que chega na cooperativa e a cooperativa consegue triar e vender, porque não é só triar, não é só ela separar o plástico, ela tem que conseguir vender. Se não tiver mercado aqui na recicladora e no beneficiador, igual eu falei para vocês, quando a gente olha só a indústria recicladora, tem uma série de indústrias ali em cascata para esse plástico sair de uma embalagem pós-consumo e se tornar uma resina reciclada, né? Então, aqui tem uma série de problemas, e não é que é culpa da cooperativa ou culpa da recicladora, mas tem várias questões extremamente complexas que devem ser resolvidas para garantir que realmente seja reciclado esse plástico. Então, os braindomers, que são aqueles responsáveis pela logística reversa, quem realmente é cobrado, que é quem está colocando bebida no mercado, quem está colocando alimento no mercado, então são essas empresas. Quando a gente entra no supermercado, todo mundo dono de tudo que a gente pode comprar no supermercado são os braindomers. Então, eles são os cobrados, quem é cobrado, a indústria que é cobrada por essa legislação de logística reversa. Eles são os que mais investem na logística reversa, só que eles não têm total poder na cadeia, e por isso que a gente fala de parque reciclador, para realmente tudo que eles investem voltar como plástico reciclado. E aí a gente tem uma série de problemas nessa falta de controle e nesse poder para realmente tudo que ele investe voltar como material reciclado. Então, aqui, agora fechando essas duas lives sobre a reciclagem de plástico, tudo que eu falei na primeira live relacionado aos problemas do plástico quanto um material que poderia ser muito mais reciclado do que e todas as questões que envolvem a sociedade no geral, e todas as questões mais técnicas da indústria, né? E aí a gente está colocando como parque reciclador, porque, igual eu mostrei para vocês, são uma série de atores aí nessa cadeia, né? Então, eu trouxe aqui muito nessas duas lives mostrando o problema, né? E a ideia é que a gente forme um grupo cada vez mais fortalecido para discutir potenciais soluções. Aqui na Circulagem, a gente está criando um ecossistema de economia circular do plástico. Então, a nossa ideia é assim, lembra que eu falei para vocês que tem uma série de soluções relacionadas com novos materiais. E esses novos materiais estão focando em qual material vai substituir o plástico, qual material renovável vai substituir o plástico. Mas que isso vai ser de longo prazo.
Então, olhando no curto prazo, o que a gente tem que fazer com esse parque reciclador, com todas essas questões que envolvem a nossa sociedade, para a gente tornar o plástico infinitamente reciclável. Então, esse é o objetivo desse ecossistema, e aí a gente está fazendo aqui um convite para vocês. Quem quiser participar das nossas reuniões, agora a gente está começando algumas rodas de conversa, e aí a gente ainda está separando as rodas de conversas focadas com indústrias recicladoras, as rodas de conversas focadas com braindomers, e as rodas de conversa focadas com cooperativa, para a gente mapear ainda mais. Vocês viram que a gente entende bastante do problema, né? Senão a gente não estava aqui trazendo todo esse mapa do problema para vocês. Mas a gente quer focar ainda mais em olhar a opinião de cada um e trazer uma solução, e até apresentar soluções que a circulagem está trazendo para o mercado. São soluções muito complexas e a gente quer ouvir a opinião de todo mundo. Então, quem tiver interesse em participar dessas rodas, dessas reuniões, vão ser online. Também vão ter rodas presenciais, mas num primeiro momento vão ser online. Por favor, mandem mensagem aqui para a gente, pode mandar no particular ou aqui no comentário das lives mesmo, porque a gente vai entrar em contato com todo mundo, tá bom? Gente, muito obrigada. Eu vi que tiveram alguns comentários aqui, eu vou ler para vocês. Start Solidário. Somos indústrias de pesquisa de polímeros. Temos soluções de reciclagens de EPS e policarbonato para aplicação na construção civil. Muito legal, vamos conversar. Com certeza a gente tem muita sinergia. Em qual estado que nós estamos? Em São Paulo, mas a ideia é que a nossa solução seja uma expansão aí para o Brasil todo, viu? Deixa eu interromper aqui meu compartilhamento. Rosana, minha querida, é importante falar sobre resíduos de microplástico que vão para os oceanos, não é mesmo? Com certeza, hoje a gente não falou muito sobre isso, mas a ideia é que a gente dê continuidade em todas essas lives, e eu já vou até anotar aqui que a gente pode trazer na próxima live essa discussão sobre os microplásticos, porque uma das coisas que o pessoal trouxe muito e vendeu muito como uma alternativa excelente de material é esse plástico biodegradável, mas que quando a gente pensa em algo biodegradável, a gente pensa assim, ainda mais pensando em economia circular, é um termo muito utilizado, né? O que é compostável, o que é biodegradável, é porque você vai voltar para o ciclo natural. E esse ciclo natural, então, por exemplo, uma casca de banana, ela é biodegradável, porque ela é uma casca de banana. Então, ela vai ser compostada se você jogar, por exemplo, na terra. E aí o ciclo dela é que ela vai voltar para o ambiente como nutriente. E um plástico que ele é biodegradável, mas ele se transforma em microplástico, ele não traz nada de saudável para o meio ambiente, ele polui o solo. E aí, ao poluir solo, ele chega no lençol freático a gente bebe e aí a gente acaba se intoxicando por microplástico. Então, essa discussão de microplástico é muito importante, porque um plástico biodegradável que se transforma em microplástico não é a solução, com certeza, não é. E aí, quando a gente traz os novos materiais, então, por exemplo, tem muita gente substituindo a embalagem plástica por uma embalagem de papel, de papelão. Isso é muito interessante. Quando a sua embalagem não tem... quando o seu produto não tem problema de absorção de água ou de algum tipo de proteção maior, porque a gente sabe que o papel ele absorve mais do que o plástico, né? O plástico ele tem uma camada de proteção do alimento e da bebida que o papel não tem, não dá. Mas o papel é 100% compostável e ele não vai causar esse dano que o microplástico causa. Então, é uma discussão muito interessante. E aí tem os plásticos, novos plásticos, feito de novos polímeros realmente renováveis, que aí seriam de mandioca, de cana, tem uma série de materiais muito interessantes. Então, obrigada, Rosana, foi muito legal esse seu comentário. Com certeza complementou aqui toda essa discussão do plástico e essa problemática. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu prometi que ia fazer em meia hora, a gente já está com 34 minutos aqui, e a ideia é realmente respeitar aí o tempo de todo mundo que se disponibilizou e veio com esse interesse de contribuir um pouco mais para essa discussão. Quem quiser participar mais dos nossos grupos,
entrem em contato com a gente, que com certeza a gente tem muita sinergia e vai dar muito certo essas discussões aí. Muito obrigada e boa noite. Tchau, tchau.